Espírito Santo, não permita que eu me afaste de Deus. Ninguém acorda um dia dizendo, hoje vou me afastar de Deus. O afastamento não começa com uma decisão rebelde, começa com descuido, começa com pequenas distrações que parecem inofensivas, começa com a falsa sensação de que você está forte o suficiente para se manter sozinho. Você continua indo à igreja, continua ouvindo mensagens, continua dizendo que ama a Deus, mas algo dentro de você começa a funcionar no automático. A oração já não é urgência, é rotina. A presença já não é necessidade, é opção. E é aí que o perigo mora. O maior risco espiritual não é cair de uma vez, é esfriar aos poucos, é perder a vigilância, é acreditar que porque você já caminhou com Deus por anos, não corre mais perigo. Mas Jesus disse em Mateus chapter 26, verso 41, para vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não disse isso para incrédulos, disse para discípulos, discípulos que o amavam, discípulos que estavam perto, discípulos que achavam que jamais o abandonariam. Talvez o seu maior medo hoje não seja perder a fé, seja perder a intensidade, seja perder a sensibilidade, seja acordar um dia e perceber que Deus deixou de ser o centro e virou apenas parte da sua vida. Essa oração é madura. Espírito Santo, não permita que eu me afaste de Deus. Não é desespero, é consciência. É alguém que entende que a permanência não é automática, é diária, e tudo começa entendendo algo desconfortável. O afastamento não começa com pecado, começa com negligência. Você não se afasta de Deus dando um grande salto para trás. Você se afasta dando pequenos passos para o lado. Ninguém planeja esfriar, ninguém decide conscientemente perder a sensibilidade. O que acontece é mais sutil. Você começa a adiar o tempo com Deus, começa a substituir momentos de intimidade por compromissos que parecem mais urgentes, começa a tratar o que é essencial como se fosse opcional. E isso tem nome: negligência. Não é rebeldia declarada, é descuido progressivo. Em Hebreus chapter 2, verso 1, a palavra alerta para que não nos desviemos, prestando mais atenção ao que ouvimos. A ideia ali não é queda repentina, é desvio lento, algo que acontece quando você para de vigiar. A negligência espiritual não grita, ela sussurra. Ela diz que amanhã você ora melhor, que depois você se consagra mais, que agora você está ocupado demais para mergulhar fundo. E o coração vai se acostumando. Você ainda ama a Deus, ainda acredita, ainda defende sua fé, mas já não protege sua comunhão com a mesma intensidade. O perigo da negligência é que ela não parece perigosa, parece normal, parece fase, parece cansaço. Mas todo afastamento profundo começou como um pequeno relaxamento. A pergunta que você precisa fazer não é se está em pecado grave. A pergunta é se está vigilante. Porque quando você relaxa a vigilância, começa a confiar demais em si mesmo. E é exatamente aí que nasce a próxima ilusão. A ilusão de que você está forte o suficiente para nunca cair. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. O afastamento não começa com pecado escandaloso. Começa com negligência. A ilusão de que você está forte o suficiente. Existe um momento perigoso na caminhada cristã, quando você começa a confiar mais na sua experiência do que na sua dependência. Você já passou por lutas, já venceu tentações, já superou fases difíceis e, sem perceber, começa a pensar que está firme demais para cair, que aquilo que derrubou outros nunca derrubaria você. Essa é a ilusão mais silenciosa. Em 1 Coríntios, chapter 10, verso 12, está escrito que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é uma ameaça, é um alerta amoroso. Porque o perigo não está apenas na fraqueza assumida, está na autoconfiança espiritual.
Quando você começa a se sentir forte demais, para de pedir ajuda com a mesma intensidade. Para de vigiar com a mesma atenção. Para de depender com a mesma humildade. Você ainda ora, mas já não clama. Você ainda lê a Bíblia, mas já não treme diante dela. Você ainda serve, mas já não se examina. A força que não depende do Espírito se torna vulnerável. Pedro disse que jamais negaria Jesus. Ele estava convencido da própria fidelidade. Horas depois, chorava amargamente. Não porque não amava o Senhor, mas porque confiou demais em si mesmo. O afastamento começa quando a dependência diminui. O Espírito Santo não é apenas consolador nas quedas, ele é sustentador na vigilância. Ele mantém o coração humilde, atento, consciente da própria fragilidade. Quando você entende que não é forte o suficiente por conta própria, começa a orar diferente, começa a vigiar diferente, começa a permanecer diferente. E então percebe algo ainda mais profundo. O problema não é apenas achar que está forte. É quando a presença de Deus deixa de ser necessidade e vira apenas uma opção. Quando a presença de Deus deixa de ser necessidade e vira opção. Existe uma mudança quase imperceptível que altera tudo. Antes você buscava a presença de Deus porque precisava. Era ar, era direção, era força para atravessar o dia. Agora, você busca quando sobra tempo, quando dá, quando sente vontade. E é aí que o centro começa a sair do lugar. Não é que você tenha deixado de crer, é que a prioridade mudou. A presença deixou de ser essencial e passou a ser complementar. Você organiza sua agenda primeiro, resolve suas demandas primeiro, entrega suas forças primeiro. E, se ainda houver energia, você ora. Mas quando a presença se torna opcional, a dependência enfraquece. Em Psalm chapter 63, verso 1, Davi declara que a alma tem sede de Deus em terra seca e cansada. Não era conveniência, era necessidade vital. Quando você perde essa urgência, começa a viver sustentado por sua própria disciplina, sua própria experiência, sua própria força. E isso é perigoso. Porque enquanto você acha que está administrando bem sua vida espiritual, o coração vai se acomodando, vai se acostumando a viver com menos intensidade, vai aceitando uma comunhão superficial. A presença não desaparece de uma vez, ela deixa de ser central. E quando o que é central perde o lugar, todo o resto começa a se reorganizar errado. Você continua funcionando, continua produzindo, continua servindo, mas já não está permanecendo com a mesma profundidade. E quando a necessidade diminui, a vigilância também diminui. E quando a vigilância diminui, algo começa a acontecer de forma ainda mais sutil. O pecado deixa de chocar como antes. O perigo do pecado que não choca mais. Há algo extremamente perigoso em se acostumar com o que antes te confrontava. Não é que você decidiu abandonar seus princípios, é que certas atitudes já não incomodam como antes. Certas conversas já não pesam na consciência. Certos conteúdos já não geram conflito interno. O que antes produzia arrependimento imediato agora produz justificativa, e esse é o sinal. Quando o pecado deixa de chocar, a sensibilidade está diminuindo. Em Efésios chapter 4, verso 30, está escrito para não entristecer o Espírito Santo. Isso significa que existem atitudes que afetam nossa comunhão. O problema é que quando a consciência vai sendo abafada, o incômodo se torna cada vez menor. Você começa a dizer que não é tão grave, que todo mundo faz, que é só uma fase, que Deus entende. E Deus realmente entende, mas Ele também alerta. O perigo não é apenas cometer um erro, o perigo é normalizar o erro. Quando algo deixa de te constranger diante de Deus, começa a se instalar como padrão. O afastamento não acontece porque você odiou a Deus.
Acontece porque você se acostumou a viver um pouco mais longe daquilo que ele deseja. O pecado que não choca mais é como um alarme que parou de tocar. O incêndio não começou agora. Ele só deixou de ser percebido. O Espírito Santo é fiel para incomodar antes de permitir que você se perca. Mas se você ignora repetidamente os pequenos alertas, sua percepção vai ficando cada vez mais fraca. E existe algo que acelera ainda mais esse processo. Não é apenas tolerar atitudes erradas. É permitir que o coração se desconecte emocionalmente. A distância emocional que antecede a distância espiritual. Antes de alguém se afastar espiritualmente, algo já aconteceu por dentro. O coração esfriou. Não necessariamente por pecado grave, às vezes por frustração, às vezes por cansaço, às vezes por expectativas que não se cumpriram. Você continua presente fisicamente, continua fazendo o que sempre fez, mas emocionalmente já não está tão envolvido. A fé vira disciplina, a oração vira obrigação, a adoração vira protocolo. E quando o coração se desconecta, a alma entra no automático. Em Mateus chapter 15, verso 8, Jesus falou sobre pessoas que o honravam com os lábios, mas tinham o coração distante. Não era ausência de prática, era ausência de entrega interna. O afastamento começa no interior. Você já não se alegra da mesma forma na presença de Deus. Já não sente o mesmo desejo de agradá-lo. Já não reage com a mesma intensidade quando erra. Não é rebeldia aberta, é indiferença progressiva, e a indiferença é mais perigosa do que a oposição. Porque quem se opõe ainda reage. Quem está indiferente já não luta. O Espírito Santo não quer apenas sua frequência, ele quer seu coração. E quando o coração começa a se fechar, ele começa a alertar. Mas há algo que pode mascarar essa distância emocional de forma muito convincente. A rotina religiosa. A rotina religiosa que mascara o esfriamento. Existe uma armadilha sutil na vida espiritual. Continuar ativo enquanto o coração já não está tão presente. Você participa, você serve, você contribui, você canta, você responde. Por fora tudo parece igual. Mas por dentro algo mudou. A rotina começou a substituir a intimidade. Você sabe o momento de levantar as mãos, sabe a linguagem correta, sabe como se comportar, mas já não se pergunta com a mesma frequência: meu coração ainda está queimando? Em 2 Timothy chapter 3, verso 5, fala-se de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Não é ausência de forma, é ausência de essência. Em rotina religiosa é perigosa porque ela dá a sensação de estabilidade. Você olha para sua agenda espiritual e pensa que está tudo certo. Afinal, você não abandonou nada externamente. Mas permanência não é apenas presença física, é comunhão viva. Você pode estar no ambiente certo e ainda assim estar distante por dentro. E quanto mais a rotina se instala, menos você percebe o esfriamento. Porque a atividade cria a ilusão de saúde. O Espírito Santo não quer apenas seu compromisso externo. Ele quer seu amor constante. Ele quer sua dependência diária. Ele quer seu coração sensível. E quando você começa a viver de rotina em vez de relacionamento, os alertas do Espírito começam a surgir. Mas há algo que pode impedir você de ouvir esses alertas. Não é ignorância, é orgulho silencioso. Como o orgulho silencioso impede alertas do Espírito. O Espírito Santo sempre alerta antes de uma queda maior. Ele incomoda, ele cutuca, ele traz um versículo à mente, ele usa uma mensagem para confrontar exatamente aquela área que você prefere não tocar. Ele envia sinais antes que a distância se torne profunda. Mas existe algo que pode neutralizar esses alertas. O orgulho silencioso. Não é aquele orgulho arrogante que se exibe. É o orgulho que diz: eu sei o que estou fazendo. Eu tenho experiência. Eu já ouvi isso antes.
Não preciso que ninguém me diga nada. Em Provérbios, chapter 28, verso 14, está escrito que feliz é o homem que teme continuamente, mas o que endurece o coração cairá no mal. Endurecer o coração é resistir ao aviso. Quando o Espírito sinaliza algo e você responde com justificativa em vez de reflexão, o alerta perde força. Quando ele confronta e você minimiza, a sensibilidade diminui. O orgulho não grita. Ele sussurra: isso não é para você, isso é para os outros. E aos poucos você deixa de se examinar, deixa de perguntar: Senhor, há algo em mim que precisa mudar? O orgulho impede o autoexame, impede a humildade que mantém você vigilante, impede que você leve a sério os pequenos desconfortos espirituais. E quando os pequenos alertas são ignorados repetidamente, o coração se acostuma a não responder. O Espírito Santo não força, ele alerta. Mas a humildade é o que permite que você escute. E existe um momento ainda mais perigoso para a vida espiritual. Não é na crise, é na prosperidade. A falta de vigilância em tempos de prosperidade. É curioso, mas muitos não se afastam de Deus na dor. Se afastam no conforto. Na crise, você ora mais, busca mais, depende mais. A necessidade te mantém perto, a pressão te mantém de joelhos. Mas quando tudo começa a dar certo, quando as portas se abrem, quando a vida entra em estabilidade, algo pode acontecer silenciosamente. A vigilância relaxa. Em Deuteronomy chapter 8, verso 11-14, há um alerta claro para não esquecer do Senhor quando a prosperidade chegar, quando a casa estiver construída, quando os bens aumentarem. O perigo não era a escassez, era a abundância. Quando você não está sob pressão, é fácil reduzir a intensidade da busca. Você começa a administrar sua própria vida com eficiência, resolve problemas com recursos, planeja com segurança e, sem perceber, a dependência diminui. Não porque você rejeitou a Deus, mas porque você já não sente que precisa tanto quanto antes. A prosperidade não é pecado, o conforto não é errado. O problema é quando a estabilidade substitui a vigilância. Você ora menos porque não há urgência, jejua menos porque não há crise, clama menos porque não há ameaça aparente, e o coração começa a se apoiar mais na estrutura do que na presença. O Espírito Santo não quer que você viva apenas dependente na dor. Ele quer que você permaneça dependente na paz. Porque o maior teste não é sobreviver à tempestade, é continuar vigilante quando o céu está limpo. E é aqui que você precisa entender algo essencial. O Espírito Santo não é apenas aquele que consola na queda, ele é aquele que guarda antes da queda. O papel do Espírito Santo como guardião. Muita gente enxerga o Espírito Santo apenas como consolador depois do erro. Mas ele também é guardião antes do erro. Ele não atua apenas quando você já caiu. Ele trabalha para que você não caia. Ele preserva, restringe, alerta, incomoda e redireciona. Em John chapter 16, verso 8, Jesus diz que o Espírito convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Convencer não é condenar, é proteger, é iluminar antes que o dano aconteça. Quantas vezes você sentiu um incômodo interno antes de tomar uma decisão? Quantas vezes algo dentro de você disse que aquele caminho não era seguro? Quantas vezes uma palavra veio ao seu coração no momento certo? Isso não é coincidência, é cuidado. O Espírito Santo age como um sistema de alerta espiritual. Ele cria desconforto onde há perigo. Ele traz inquietação onde há risco. Ele coloca luz onde você estava andando no automático. Mas para que ele te guarde, você precisa permanecer sensível. Se você ignora repetidamente os sinais, a proteção continua existindo, mas sua percepção diminui. O guardião continua falando, mas o coração já não responde com a mesma rapidez. E é por isso que a oração madura não é apenas: Senhor, me levanta se eu cair.
Espírito Santo, me impede de cair. Ele não quer apenas restaurar você depois da distância. Ele quer impedir que a distância se instale. E existe um momento muito específico onde essa proteção se manifesta com mais clareza. Quando o Espírito começa a incomodar. Quando o Espírito começa a incomodar. Existe um tipo de incômodo que não vem do medo, vem do amor. Você está prestes a tomar uma decisão e algo dentro de você aperta. Você está justificando uma atitude e sente um desconforto leve, mas persistente. Você está relaxando demais em uma área e percebe uma inquietação que não consegue ignorar. Esse é o Espírito guardando você. Em Hebreus chapter 12, verso 6, diz que o Senhor disciplina a quem ama. Disciplina não é rejeição, é cuidado ativo, é intervenção antes que o dano seja maior. O incômodo santo é um presente. Ele te impede de seguir no automático. Ele interrompe seu impulso. Ele te força a pausar e refletir. Ele cria tensão interna para que você não avance para uma distância maior. Mas aqui está o ponto decisivo. Você pode acolher o incômodo ou pode silenciá-lo. Se você acolhe, a sensibilidade aumenta. Se você silencia, a consciência se enfraquece. Muitas quedas começaram quando alguém decidiu ignorar o primeiro alerta. Não foi o grande erro que destruiu, foi a sequência de pequenos avisos desprezados. O Espírito não te acusa para te envergonhar, ele te alerta para te proteger. Quando você começa a enxergar o incômodo como cuidado e não como acusação, sua postura muda. Você passa a valorizar a correção. Passa a agradecer pelo desconforto que te impede de se afastar. E isso te leva a uma compreensão ainda mais profunda. Não basta apenas acreditar em Deus, é preciso permanecer nele. A importância de permanecer, não apenas acreditar. Acreditar em Deus é essencial. Permanecer em Deus é vital. Há pessoas que creem sinceramente, mas vivem desconectadas da fonte. Não negam a fé, mas não cultivam relacionamento contínuo. Confiam na verdade que conheceram, mas não alimentam a comunhão que sustenta essa verdade viva. Em John chapter 15, verso 4, Jesus não disse apenas para crer nele, disse para permanecer nele. Permanecer é ficar ligado, é manter a conexão ativa, é não viver de lembranças espirituais do passado, mas de dependência presente. Você pode acreditar e ainda assim se enfraquecer. Você pode crer e ainda assim esfriar. Você pode ter convicções corretas e ao mesmo tempo estar distante na prática. Permanecer é decisão diária. Não é evento, não é emoção, não é experiência isolada. É escolha repetida. É acordar e decidir continuar conectado. É priorizar a presença mesmo quando não há crise. É buscar mesmo quando não há pressão. A permanência protege. Quando você permanece, o orgulho encontra resistência. Quando você permanece, a negligência perde espaço. Quando você permanece, a prosperidade não te distrai. Porque a permanência cria consciência constante. Não se trata apenas de defender sua fé. Trata-se de nutrir sua relação. E isso não acontece por acaso. Exige postura, exige disciplina saudável, exige ambiente certo. E é exatamente por isso que existem práticas que mantêm o coração aquecido e vigilante. Disciplinas que mantêm o coração aquecido. Permanecer não acontece por emoção, acontece por prática consistente. Se você quer não se afastar, precisa construir hábitos que mantenham seu coração vivo. Não hábitos religiosos vazios, mas disciplinas que fortalecem sua conexão. A constância na palavra é uma delas. Não leitura apressada, mas meditação intencional. Em Psalm chapter 1, verso 2, fala daquele que medita dia e noite. Meditar não é acumular informação, é permitir que a verdade molde seu interior. A comunhão também é essencial. Ninguém permanece sozinho. Em Eclesiastes, chapter 4, verso 9-10, é dito que dois são melhores do que um, porque se um cair, o outro levanta.
Prestação de contas protege sua caminhada. A oração constante mantém o coração alinhado. Não apenas pedidos, mas diálogo. Não apenas falar, mas ouvir. Servir com o coração certo também aquece a fé. Quando você serve por amor e não por obrigação, sua conexão se fortalece. E existe algo poderoso na transparência. Ter alguém com quem você possa ser honesto sobre suas fraquezas cria vigilância saudável. Essas disciplinas não são peso, são proteção. Elas mantêm sua fé ativa, sua consciência sensível, seu coração humilde. Sem estrutura, a negligência encontra espaço. Com constância, o afastamento perde força, mas mesmo com disciplinas, é preciso sensibilidade para perceber quando algo começa a mudar. E existem sinais iniciais que indicam que o coração está começando a se afastar.